Meus queridos amados irmãos, nesta manhã eu desejo saudá-los a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, nesta manhã, vamos dar início à escola bíblica dominical e vamos fazer uma oração nesta manhã, agradecer ao Senhor. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, nesta manhã, ó Pai, nós encontramos, ó Deus, na Tua casa, ó Deus, para ministrar, Senhor, a Tua palavra, Paizinho querido. E nesta manhã, Senhor, eu te peço que o Senhor se faça presente, Senhor, ó Deus, nos corações, ó Deus, daquelas pessoas que hão de ouvir a Tua palavra, Senhor. E também, Pai, nesta manhã, Senhor, eu quero orar, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor repreenda todo o empecilho para a glória e louvor do Teu nome, ó Deus. Paizinho querido, Paizinho eterno, que o Senhor possa abençoar também, ó Deus, todos aqueles que estão enfermos, ó Pai, e que toda enfermidade, Senhor, seja repreendido pelo poder do nome do Senhor Jesus de Nazaré. E assim, Pai Santo, justo e bom, abençoa, Senhor, tantos quantos irão ouvir, ó Deus, a Tua maravilhosa palavra. Palavra esta que liberta, palavra esta que esclarece o homem acerca da salvação eterna. Paizinho querido, muito obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos amados irmãos, nós já podemos dizer que já estamos na reta final desse primeiro trimestre. Nós vamos falar hoje da lição de número 12, que o título da lição é A Urgência do Discipulado. O texto áureo diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, verso 19. Verdade prática. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio do seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, no capítulo 28, o verso 16 até o 20. Também em Atos, no capítulo 2, do capítulo 2, do versículo 42 ao 47, que diz assim a leitura: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo
e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam ser salvos. Meus queridos amados irmãos e ouvintes, como eu falei, o título da lição nesta manhã é a urgência do discipulado. O discipulado, queridos amados irmãos, ele sempre acompanha a pregação do Evangelho. Ou seja, quando se prega o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, quando se prega a palavra de Deus, aquela pessoa, quando ela crê no seu coração e aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, automaticamente aquela pessoa, ela já vai ser discipulada. Aquela pessoa, ela começa a ser acompanhada na área do ensino, louvado seja o nome do Senhor. Mas a igreja local, ela tem essa responsabilidade na formação daquela pessoa, na formação do caráter daquela pessoa. Mas como a igreja tem? Sim, ela tem essa responsabilidade de trazer o ensino da palavra de Deus para todos aqueles que aceitam ao Senhor Jesus Cristo. Tanto que eu queria frisar aqui para os irmãos, tanto para o bem como para o mal. Mas alguém pode interpretar ou entender diferente. Como? Tanto para o bem ou como para o mal? Para o bem, quando uma pessoa aceita Jesus, ela é discipulada, ela é ensinada as coisas que o Senhor Jesus Cristo ensinou para os seus discípulos. Então é para o bem. Para o mal é quando uma pessoa ela aceita Jesus e ninguém cuida daquela pessoa. Ninguém discipula aquela pessoa, aquele novo convertido. Alguns anos atrás, amados irmãos, alguns anos atrás já era dito, e eu escutei no começo de minha fé, que pessoas elas aceitavam Jesus e elas não eram cuidadas, ou seja, igrejas ganhavam, mas também perdiam. Não existia aquela preocupação, de cuidar ou de discipular, de ensinar aquela pessoa. Eu lembro-me e eu agradeço muito a Deus, sempre quando eu tiver vida, vou agradecer a Deus. Quando eu aceitei a Jesus, logo eu fui para a escola bíblica dominical. Até porque eu ganhei a minha primeira Bíblia, foi dentro de uma sala de uma escola dominical. E naquele momento eu comecei a ser cuidado, eu comecei a ser ensinado os princípios bíblicos básicos para um novo convertido. Ou seja, eu agradeço muito a Deus porque Deus, Ele usou aqueles professores, aquelas professoras, que até porque hoje alguns já dormem no Senhor, mas eu agradeço muito a Deus porque eu fui para a escola bíblica dominical, eu fui discipulado, eu fui ensinado. Até porque se eu não tivesse sido ensinado, eu seria presa fácil para o inimigo. Mas eu agradeço muito a Deus por isso. Eu fui ensinado para o bem. Mas vamos comentar aqui um pouco o primeiro tópico. O primeiro tópico, amados irmãos, ele tem ele tem três subtópicos. Mas o primeiro tópico ele diz aqui: o que é o discipulado? O termo discipulado ele vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno ou seguidor. Não se esqueça que significa aluno
aprendiz ou seguidor. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas só que eu queria chamar a atenção dos amados irmãos que para a pessoa ser discipulada, ela precisa ser acompanhada por pessoas já idôneas na fé. Pessoas que já tiveram experiências na vida. E você que me escuta nesta manhã, se você é um novo convertido, quero eu te aconselhar, procure a escola bíblica dominical e também pessoas idôneas na fé, com experiência, que você vai ter proveito na sua vida espiritual. Mas, amados irmãos, na vida de uma pessoa, podemos dizer em todas as áreas, todas as pessoas, há um processo na vida da gente, há um processo quando a gente vem, aceita Jesus Cristo como Salvador, há um processo. Automaticamente tem coisas na nossa vida, que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai lapidando. Tem coisas na vida do cristão que Ele vai lapidando, dia após dia, até porque também tem que ter o interesse daquele discípulo. Se ele quiser ter uma vida bem discipulada mesmo, bem ensinada, ele também tem que ter interesse dentro do seu coração. E é um processo. É um pecado aqui, um pecado ali. Ele tem aquela luta dentro de si. E ele luta, ele ora, ele pede ao Senhor, ele vai para a palavra, ele vai para o ensino da palavra. E é um processo tremendo na vida dessa pessoa que é nova, convertida. E também de muitos crentes. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o primeiro subtópico fala o discípulo. O discípulo, amados irmãos, o que me chama a atenção, o que eu quero dizer para os irmãos, é assim, porque o discípulo, está aqui o mestre e está aqui o aluno, está aqui o mestre e está aqui o aluno. Ou seja, o discípulo sempre ele tem que estar abaixo do mestre, ele sempre tem que estar abaixo do mestre para aprender. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para que uma pessoa ela possa ensinar, ela primeiro tem que aprender. Para que ela possa ensinar, ela tem que aprender. Tanto os ensinamentos bíblicos, como também a vida também, ela ensina muitas coisas. Porque a vida cristã, a vida no nosso cotidiano, no dia a dia, ela é cheia de surpresa. Ela é cheia de surpresa. E pessoas, amados irmãos, ela não pode ensinar se ela não aprendeu. Primeiro, para ensinar, ela precisa aprender. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o novo convertido, ele tem que ser ensinado assuntos bíblicos, são assuntos básicos para o novo convertido, para que possa desenvolver e ter uma desenvoltura espiritual, ok. Então, quando ele aceita Jesus, ele vai ser ensinado acerca da sua vida espiritual, da sua vida emocional e da sua vida social. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, amados irmãos, na vida espiritual, eu queria chamar a atenção daqui dos amados irmãos, porque uma vida espiritual, muitas vezes as pessoas interpretam um pouco diferente. As pessoas interpretam um pouco diferente. Porque viver uma vida consagrada a Deus, ela é uma vida espiritual. Uma pessoa tendo uma vida consagrada ao Senhor nosso Deus, ele já é um ponto fundamental, é um pontapé inicial para uma vida que agrada ao nosso Deus. Mas milhares de crentes, irmãos, eles são salvos. Tem muitos crentes que eles são salvos. Tem muitos crentes que eles são salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo.
mas eles não têm uma vida consagrada. Portanto, o novo convertido, quando ele chega na casa do Senhor para ser discipulado, ele vai aprender essas coisas básicas, a ele ter uma vida consagrada ao Senhor, o seu mestre, o seu pastor, o seu professor da escola bíblica dominical, ou um irmão idôneo, alguém idôneo na fé, certo? Ele vai ensinar ele a ter como ter uma vida consagrada ao Senhor. Como ter uma vida consagrada ao Senhor. Mas também, queridos, está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 2, o verso 14, é por isso que a Bíblia fala acerca de 3 tipos de homens. A Bíblia fala de 3 tipos de homens. O homem natural, 1 Coríntios, no capítulo 2, o verso 14. O homem carnal, que é em 1 Coríntios, o capítulo 3, o versículo 15. O homem carnal, que é o versículo 1 de 1 Coríntios, no capítulo 3, o verso 1. E o homem espiritual, que é 2 Coríntios, no capítulo 2, e o verso 15. Ou seja, a Bíblia Sagrada, ela nos mostra esses 3 tipos de homens, esses 3 tipos de pessoas na igreja, que é o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Porque o homem natural, amados irmãos, eu queria frisar bem nesta manhã para você, meu amado e querido amado irmão ouvinte e novo convertido. Uma pessoa natural, ela não discerne nada do Espírito de Deus. Ela não entende coisa nenhuma da palavra de Deus. Nada. É a Bíblia que diz que um homem natural, ela não entende coisa nenhuma. Um homem natural. É por isso que o novo convertido, ele precisa saber disso. E o homem carnal? O homem carnal é bem facinho de você conhecer um homem carnal. Tudo para ele é na carnalidade. Porém, também existe o homem espiritual. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, o verso 15. Que diz que o homem espiritual, ele discerne tudo. Ou seja, ele sabe discernir tudo. O homem espiritual, ou seja, este homem, ele tem uma vida consagrada ao Senhor. E uma pessoa, quando ela tem uma vida consagrada ao Senhor, ele se torna um homem ou uma mulher espiritual. Basta-se consagrar a sua vida. E também, amados irmãos, existe também outro tipo de pessoas, ou seja, o novo convertido, ele precisa ser também tratado, ele precisa participar das escolas bíblicas, e aquele educador cristão, ou o professor, ou o pastor, ele vai ensinar ele também na área emocional. A área emocional, ou seja, porque existem pessoas que elas são predispostas, tem pessoas que elas têm tendência à depressão. Tem pessoas que elas têm tendência à depressão. E de repente uma pessoa dessa, ela aceita Jesus Cristo como seu Salvador. E automaticamente aquela pessoa que é espiritual já entende e sabe que aquela pessoa precisa de um acompanhamento. Um acompanhamento na área das emoções. Vez por outra, você pega ela está chorando. Vez por outra, aquela pessoa, ela está com angústia no peito. Vez por outra, pessoa, ela está com ânsia de como se quisesse morrer. Mas mesmo assim, essas pessoas, elas aceitam a Jesus, mas elas vêm para a igreja, mas elas vêm com esses tipos de problemas na área emocional. E essas pessoas precisam ser cuidadas. E é a responsabilidade
da igreja para discipular esses tipos de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque essas pessoas, irmãos, elas são predispostas à depressão e elas são portadores de problemas na área emocionais. E para quem não entende, vai ignorar este caso. Para quem não entende, ignora, vai dizer que aquela pessoa está com besterol, mas não é. Porque existem pessoas realmente que são predispostas à depressão. A tendência dessas pessoas é querer ficar só, certo? Aí por isso que a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 18 e o verso 14, Provérbios capítulo 18, verso 14, se os irmãos tiverem a Bíblia em mãos, eu queria que os irmãos acompanhassem esse versículo, ele é muito importante. Provérbios capítulo 18, verso 14, que diz assim: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode o suportar? Veja aqui, amados irmãos, a Bíblia já nos está dizendo para que nós devemos ter cuidado acerca da depressão. Esse versículo nós podemos aplicar a um novo convertido quando vier com esses tipos de problemas, quando ele aceitar Jesus como seu Salvador. A Bíblia diz: o espírito firme, ele sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Porque o problema, já diz um certo psicólogo, ele disse que a depressão é um problema que fica no meio entre a alma e o espírito. E eu te digo nesta manhã, só quem pode tirar uma depressão é o Senhor Jesus. Só quem pode. Só quem pode curar uma pessoa é o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, queridos amados irmãos, mas também a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 12, o verso 7, que aquelas pessoas que ensinam, aquelas pessoas que têm a chamada para a área do ensino, no ministério do ensino, a Bíblia diz que haja dedicação no ensino. Haja dedicação no ensino. Ou seja, a pessoa que foi chamada, teve esse chamado de Deus, para que ele possa ensinar as outras pessoas que isso é algo muito importante, isso está falando de vidas, E Paulo, quando ele escreve a Romanos, no capítulo 12, o verso 7, ele diz que tem que ter dedicação àqueles que estão ensinando. Ou seja, um professor, ou o educador, seja quem for que esteja na área do ensino, que ele não pegue a Bíblia só quando ele for para a escola. Que ele não pegue a Bíblia só quando for para a escola. Mas que ele tenha uma dedicação, um interesse, que ele prepare a lição, que ele prepare sim um assunto, um conteúdo, porque vai tratar de vidas, porque vidas são preciosas. São tão preciosas, amados irmãos, porque há um esforço tão grande para ganhar uma alma para Jesus, que muitas vezes, a igreja se esquece de cuidar. A igreja se esquece de discipular, de ensinar aquele novo convertido. É uma nova vida. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo subtópico, a grande comissão. O discipulado, ele não é uma opção. Ele é um mandamento divino. Ele é um mandamento divino. Ele não é uma opção, de maneira nenhuma. Foi o Senhor Jesus Cristo que mandou: ide, ensinai. Ele disse: ide, ensine tudo que eu tenho dito. Ensine tudo que
E o terceiro subtópico fala sobre a educação cristã. Fala sobre a educação cristã. Queridos, sem o ensino, sem a educação, de maneira nenhuma, ninguém cresce. Ninguém cresce. Ninguém cresce sem que tenha uma educação cristã. Tem que ensinar ao Senhor Jesus Cristo, tem que ensinar o que foi que o Senhor Jesus Cristo falou, porque foi Ele quem mandou ensinar. É bem verdade que quando um homem ou uma mulher nasce, ele cresce, ele vai crescendo, sem nenhum esforço, porque é natural a gente crescer. É natural a gente crescer. Você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Mas, para você crescer no âmbito espiritual, precisa ter um esforço. Precisa sim ter um esforço da sua parte, precisa ter um esforço da minha parte. Precisa ter um esforço da minha parte. Para que eu possa crescer no âmbito espiritual. Se eu quiser crescer espiritualmente, eu tenho que ter uma educação cristã. Eu tenho que ter uma educação cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos amados irmãos, a doutrina dos apóstolos, para que a gente possa crescer na nossa educação cristã, nós temos que estar na doutrina dos apóstolos. Vale ressaltar aqui uma coisa, que a Bíblia está dizendo da doutrina dos apóstolos. Não é doutrina do homem, é a doutrina do homem, da cabeça do homem, não. É a doutrina dos apóstolos. Se é a doutrina dos apóstolos, é porque os apóstolos do Senhor Jesus Cristo aprendeu com eles. Aprendeu com eles. Tudo que o Senhor Jesus Cristo ele ensinou. Tudo que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Ou seja, uma das áreas que o Senhor Jesus Cristo ensinou, a área do perdão. O Senhor Jesus Cristo disse que nós devemos perdoar. E se o novo convertido ele não entender isso, se ele não entender essa parte, ele é presa fácil para alguém chegar para ele, para esse novo convertido, e dizer assim: ah, isso é tudo a mesma coisa, não tem nada a ver não. Não, se tu tiver a oportunidade, tu mata ele, tu mata ela. Acontece esse tipo de coisa. Mas se ele tiver uma educação cristã, biblicamente, na doutrina dos apóstolos, porque o Senhor Jesus Cristo, ele ensinou a perdoar. O Senhor Jesus Cristo, ele ensinou a perdoar. Custe o que custar. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele ensinou a perdoar. Louvado seja Deus. O segundo tópico está o tripé do discipulado. O tripé do discipulado. Ou seja, esse tripé é a palavra, a comunhão e o serviço. Louvado seja Deus. A palavra, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, 2 Timóteo, no capítulo 4, e o versículo 2, a palavra de Deus diz que, quando Paulo escreve para este jovem, ele diz: prega a palavra. Prega a palavra. Porque a palavra de Deus é que transforma a pessoa. É a palavra de Deus que transforma a pessoa. Haja vista que muitas vezes, irmãos, pessoas, ela não tem um conhecimento bíblico, ela não tem naquela caminhada cristã, ela não se esforçou para ler a palavra de Deus, para ler as santas letras do nosso Senhor, e de repente, aquela pessoa, ela não prega a palavra genuinamente
para ser pregada, como ela é para ser ensinada. Ele traz invenções, ele traz histórias, mas ele não prega a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é quem limpa, a palavra de Deus é quem transforma a vida de um homem. Eu me lembro que antes de eu aceitar a Jesus Cristo, eu sem saber, eu vi um homem pregando a palavra de Deus, e quando aquele homem ele abria a boca e ele começava a falar, aquilo ali entrava no meu coração, mas eu não sabia, que eu não entendia, mas eu só sei agora que quando ele falava, aquilo entrava no meu ouvido, descia para o meu coração, e eu senti uma coisa diferente. Para mim tinha solução. Quando ele pregava, aí eu vi que tinha solução para o meu problema, e tinha solução para o meu problema. E aquele homem, ele pregava a palavra de Deus, ele não teve arrudeio nenhum, ele mostrou a palavra de Deus como ela é. E aquela palavra eu guardei no meu coração, não disse para ninguém, e continuei andando, certo? Até que um dia eu aceitei a Jesus como Salvador. Pois bem, queridos, a palavra ela foi dita pelos profetas antigamente. E agora, no Novo Testamento, ela também agora é pregada pelos apóstolos, pelos servos do Senhor. E esta palavra, ela tem alcançado a cada um de nós. Então, o discipulado, na vida de um novo convertido, ele tem que ter esse tripé. Ou seja, é a palavra, a comunhão e o serviço. A comunhão, amados irmãos, a palavra comunhão, ela no grego, ela quer dizer koinonia, certo? A palavra comunhão, ela quer dizer koinonia, certo? Ela não significa que essa palavra, eu quero ressaltar para os irmãos, e os irmãos que têm revista e a Bíblia, essa palavra koinonia fala da comunhão, mas não é homem, ser humano com Deus. Verdadeiramente está falando aqui o relacionamento de pessoas com pessoas. Relacionamento de pessoas com pessoas. É por isso que o comentarista dessa revista, ele pegou o Salmo 133 e diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que os irmãos vivam em união. Mas eu queria ressaltar uma coisa para você que é novo convertido. Talvez você tenha 1 ano, 2 anos, não sei, de crente. Talvez você ainda não é batizado nas águas, ou você já batizou-se nas águas. Você tem 1 ano, ou até está pensando em aceitar Jesus, não sei. Mas eu gosto de mostrar os dois lados. Se essa palavra koinonia fala de relacionamento pessoal, ou quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é bem verdade que isso é ótimo para todos nós. Mas só que eu gosto de mostrar os dois lados. Talvez você novo convertido, lá na frente você possa passar ou se encontrar com isso que eu vou lhe mostrar agora. Lá em Filipenses, no capítulo 4, se você tiver Bíblia, abra Filipenses, capítulo 4, o versículo 2 e o versículo 3. A Bíblia fala de um assunto de 2 mulheres. A Bíblia fala do assunto de 2 mulheres. Até porque Paulo ele estava preso aqui nesta cidade e ele sabe notícias desta igreja. Ele tem notícias dessa igreja. E esse homem ele escreve, ele sente a necessidade de escrever para esta igreja. E ele não se esquece dessas 2 mulheres. Essas 2 mulheres trabalhavam com ele no Evangelho. E essas 2 mulheres trabalhavam com ele no Evangelho, na obra do Senhor. Mas só que essas 2 mulheres, elas estavam se arranhando. A Bíblia não diz o motivo por que essas 2 mulheres elas estavam
se arranhando. É por isso que eu queria te chamar a atenção, meu amado irmão novo convertido, quando você se deparar com essa situação, que você já esteja abalizado, porque isso já na igreja primitiva já aconteceu. Já aconteceu. Essas duas mulheres, elas andavam discordando de uma coisa ou de outra. A Evódia e a Sintique, coisa assim. Essas duas mulheres, elas andavam se discordando de alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria ler para os amados irmãos, que diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pense cordialmente no Senhor. A ti, fiel companheiro, te julgo também. Peço que as auxilieis, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Se aqui koinonia fala sobre relacionamento de pessoa para pessoa, quero te dizer e frisar, te chamar de novo a tua atenção, meu amado irmão novo convertido, que lá na igreja primitiva já existia esses tipos de arranhões. E Paulo, quando sabe, ele é sabedor deste assunto e ele pede que ajudem a elas, aconselhem a elas, para que elas possam trabalhar no Evangelho juntas, mas sem discórdia, mas que possam andar com comunhão. Mas também um dos primeiros mandamentos da igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é o amor. Lá na carta, não é o Evangelho, na carta de João, na primeira carta de João, no capítulo 4, e o versículo 20, a carta de João, a primeira carta, no capítulo 4, e o versículo 20, ela diz assim, da seguinte forma: se alguém disser, a primeira carta de João, no capítulo 4, e o versículo 20, que diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Vejam como é muito importante, meu amado irmão novo convertido, que se alguém disser que ama a Deus, mas ela aborrece o seu irmão, ou odeia o seu irmão, ele é mentiroso. É a Bíblia que diz, é a palavra de Deus que diz. É por isso que nós precisamos ser ensinados dia após dia. É a palavra de Deus que vai nos limpando, porque a palavra de Deus, ela vai entrando no nosso coração. E esse versículo, ele é muito sério, porque aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, ele é considerado como um mentiroso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos amados irmãos, nós também devemos ter comunhão. Nós temos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós temos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A comunhão da igreja de Jerusalém. Todos nós sabemos que naquela época na igreja de Jerusalém tinha uma inteira comunhão com os irmãos daquela época, da igreja primitiva, certo? Eles vendiam as propriedades, entregavam aos apóstolos, aos pés dos apóstolos, e era uma bênção. E não tinha necessidade, ninguém tinha necessidade.
porque tinham inteira comunhão ali naquela igreja, na igreja primitiva. É assim que a Bíblia nos mostra, é assim que a palavra de Deus nos diz. Louvado seja Deus. Agora o serviço. O serviço no quarto subtópico, a Bíblia fala do serviço. Você que é o novo convertido, não só o novo convertido, mas para todos nós, toda a igreja, o serviço aqui, amados irmãos, dá no sentido de nós sermos úteis, para o nosso próximo, ajudar uns aos outros, servirmos uns aos outros. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Deixa eu aqui abrir um parênteses e te contar aqui uma história. Eu me lembro que no começo da minha fé, eu vi um pastor, ele pregava, ele disse que ele estava fazendo missões. Esse pastor, ele fazia missões, ele estava pregando, e ele tinha o seu carrinho, o seu automóvel, e de repente o pneu dele baixou, e já era tarde. Queridos amados irmãos, e ele foi na casa de um determinado crente, e aquele crente, ele foi pedir socorro, ele foi pedir ajuda. Eu nunca me esqueci disso. E aquele homem, amados irmãos, ele fechou a porta para aquele missionário. Ele não foi útil, ele não serviu ao seu irmão. Mas o Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, a gente entende, que nós entendemos que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. É melhor dar do que receber. Então o serviço aqui, amados irmãos, além de eu ter comunhão, eu tenho que ser útil. Eu tenho que ser útil ao meu irmão. Eu tenho que ser útil ao meu próximo. No serviço cristão. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro subtópico, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. O discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja ela precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Ela que não se trata de opção, é a ordem de Jesus para a edificação e o crescimento espiritual de cada cristão. O crescimento espiritual, ele é um processo na vida da pessoa. Como eu falei no começo da lição, o crescimento espiritual, ele é um processo, certo? Vale ressaltar também para aqueles que já estão firmados, já firmes na rocha, que também não possa também exigir demais daqueles novos convertidos, colocar carga pesada sobre o novo convertido. Ninguém pode colocar de maneira nenhuma fardo pesado sobre um novo convertido, de maneira nenhuma. Ele precisa, gradativamente, ser ensinado com as lições bíblicas básicas para o seu crescimento espiritual. Porque quando a pessoa ela vem para Cristo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Então, essas pessoas, amados irmãos, elas precisam ser ensinadas. Essas pessoas precisam ser ensinadas. Principalmente com pessoas experientes. Eu quero te aconselhar aqui, se você é um novo convertido, eu quero te dar um conselho como faz muitos anos que a gente ministra na escola bíblica dominical, faz muitos anos. E com uma pouquinha experiência que a gente tem, eu queria te dar um conselho, que você andasse com pessoas idôneas, que você se envolvesse com pessoas que gostem de oração, que você se envolvesse com pessoas que gostem da leitura da palavra de Deus, que pessoas que gostem de se envolver com o reino de Deus. Por que eu estou te dando esse conselho? Porque se você é um novo convertido, se você se envolver com pessoas que não gostam dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, você está correndo o risco de morrer na fé. Você está correndo o risco
de morrer na fé. Esta é a minha responsabilidade nesta manhã em te falar. Que você é um novo convertido, se você quiser ter um crescimento espiritual, se envolva com pessoas idôneas, pessoa que tenha caráter cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos amados irmãos, o crescimento espiritual, ele tem que estar na vida de um crente, ele tem que estar na vida de um discipulado. Ele tem que estar na vida de um discipulado, de um discípulo, de um aluno, de um seguidor. Louvado seja o nome do Senhor. O crescimento numérico, o processo do discipulado, ele proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, também com o crescimento numérico. Mas eu queria dizer uma coisa para os irmãos, como nós temos a responsabilidade de dizer. Se uma pessoa, aceita Jesus em um determinado local. Agora eu te pergunto, se você aceita Jesus Cristo em um determinado local, aquele pastor, ele vai cuidar de você. Porque você é um novo convertido. A responsabilidade dele, como líder espiritual, e como também tem pessoas que ajudam o pastor, vai cuidar de você na área espiritual, na área emocional e na área social. Então, queridos amados irmãos, muitas pessoas, elas têm ido para outro lugar. Por quê? Por conta da multidão, por conta de números. Isso é um perigo muito grande. É um perigo muito grande. É um perigo muito grande. Pessoas que gostam de números. Pessoas que gostam de números. É um perigo muito grande, que a pessoa vai se esquecendo dos ensinamentos da palavra de Deus. Pessoas que escutam que alguém está fazendo uma cura em tal lugar. Ela corre e vai lá, ela não procura saber o porquê, ela não procura saber como é, ela não procura saber. Ela precisa ser ensinada. Então você, como novo convertido, eu quero te dizer nesta manhã, que você é cuidado pelo seu pastor. O seu pastor, juntamente com os seus auxiliares, ele cuida de você. Ele cuida de você. Eu me lembro que teve uma febre essa coisa de show, alguns anos atrás, e me convidaram para ir para show. Na época a gente era mais novo. E me convidaram para o show. Eu disse, não vou não, porque eu não quero ir não. Eu vou ficar por aqui mesmo. Pouco culto. E eu fui taxado como careta. Né? Como santarrão. Tá? E quando foi no outro dia, eu me encontrei. Esse show era um sábado. Veja bem, show. Só em você falar, você já entende. Show. E quando foi no domingo na escola dominical, aquele jovem que me convidou para esse determinado show, ele disse, tu estava sabendo, irmão? Sabendo de quê? O que ia acontecer no show? Aí ele disse, não, sabendo o quê, irmão? Irmão, se eu soubesse não tinha nem ido. Irmão era um por cima dos outros. Caía. Teve lá uma mulher que perdeu até uma sandália, veio para casa só com uma sandália. Então são essas coisas, meus amados irmãos, que você que é novo convertido, tenha muito cuidado. O seu pastor, ele cuida de você. O seu pastor, ele tem pessoas qualificadas para trazer os ensinamentos da Bíblia Sagrada para você. Se eu fosse aqui falar para ti, por conta de multidão, eu ia passar aqui o resto do dia. Pessoas que se dão mal por conta de multidão. Não examina, não vai saber porquê. O porquê de tanta multidão ali?
estão ali. Por quê? Porque que eu tenho o meu pastor ele está me ensinando, o meu pastor abre a palavra e vai ensinar o que o Senhor Jesus Cristo mandou ensinar. E por que eu vou? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o novo convertido, você que é novo convertido, se envolva com a palavra. Você que quer crescer espiritualmente, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, não ande com pessoas que não gostem da palavra de Deus. Não ande com pessoas que não querem ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus eu te peço, vou frisar novamente, cuidado! Você que é novo convertido, a sua vida é muito importante. Louvado seja Deus. Então, queridos amados irmãos, um exemplo da igreja de Antioquia, porque também vale frisar que tem pessoas, irmãos, que têm 40 anos, pessoas que têm 40, 50 anos, mas a mentalidade dele espiritualmente é de uma pessoa de 12, de 15. Ele não é firmado, ele não é, o caráter dele, você percebe que ele não é espiritual, ele não é idôneo, tem pessoas assim. E a de contrapartida é tão interessante que você olha para jovens, que você vê no jovem aquela base, aquela maturidade espiritual nele. Você vê uma maturidade em jovens, eu conheço alguns jovens, que eles são maduros, espiritualmente falando. Eles são maduros. Mas de contrapartida, existem aquelas pessoas que já têm tantos anos de crente, já é batizado nas águas, tem 30, 40, muitos anos de crente, mas ainda não alcançaram uma maturidade espiritual. É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 5 e o verso 12, ele tinha aquela preocupação que aquele povo eles já estavam para desistir. Eu queria ler, nesta oportunidade, eu quero ler com os irmãos, Hebreus, no capítulo 5, Hebreus, capítulo 5, e o versículo 12, que ele diz assim, Hebreus, capítulo 5, verso 12, que diz assim, pois, com efeito, quando deveis ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vós tornastes como os necessitados de leite e não de alimento sólido. Deu para entender, meus amados irmãos? Lá vai novamente eles que já estavam firmes, mas eles estavam querendo desistir. Lá vai tomar leite novamente. Ele traz essa comparação aqui, o escritor aos Hebreus, e não de alimento sólido. Alimento sólido é para aqueles que já estão firmados. É como se diz no linguajar popular dos crentes, né? Já está com os lombos, já está com os pinhastros, já tudo pronto para levar a peia, né? Já está pronto para levar a peia. Mas o novo convertido não. O novo convertido ele tem que ser tratado com leite. É como se fosse uma criançazinha. Está entendendo? É como se fosse uma criança. Para a gente encerrar nesta manhã, nós vamos orar. E não se esqueça, mas eu queria te dizer uma coisa que eu deixei para o final, acerca desse assunto. Eu me lembro que eu recebi um convite para fazer uma visita a um determinado casal. E fomos fazer essa visita. E para a glória de Deus, esse casal, ele aceitou a Jesus. Foi uma bênção. Foi marcado para ir para o culto, estiveram no culto. E de repente, começamos a cuida aqui, cuida acolá, e a gente cuidando daquele casal. Mas de repente aquele casal sumiu. E aquele casal sumiu e eu fui procurar saber o porquê. E eu fui saber o porquê. Amados irmãos, não faça isso. Aquela mulher
aquele casal que é novo convertido, que tem que ser com leite, biblicamente é aqui. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos ensina. Ela se encontrou com um crente daqueles crentes, é tão crente, mas é tão crente que não sei como ainda foi arrebatado antes do arrebatamento. Pegou a pobre daquela mulher, descascou em cima daquela mulher, matou aquela mulher. Ou seja, todos o que eu vou dizer aqui vocês sabem. Malícia, teu pai morreu aquela planta, você toca nela, né? Aí não se fecha aquela plantinha. Assim foi feita com aquela mulher. E quando eu procurei aquele casal, eu disse, não vou mais, eu não quero. Isso é falta de sabedoria. Mas alguém pode dizer, então não aceitou Jesus. Aceitou sim. Precisa ser cuidado. O problema daquela mulher precisa ser cuidado. Precisa ser discipulado e ter um acompanhamento. É por isso que tem que ter pessoas qualificadas, pessoas idôneas para discipular, mas não para o mal, mas sim para o bem. Mas sim para o bem. E até hoje, às vezes eu passo e vejo esse casal, eu digo, não aceitou Jesus. Aceitou, irmão. Porque o Senhor Jesus Cristo ele ordenou e disse, ide e ensinai. Tem que ensinar. Se alguém aceita Jesus, precisamos de uma maneira tal, sim, ensinar as pessoas que aceitaram a Jesus o caminho do céu, tanto na área espiritual, como na área emocional e como na área social. Todos nós precisamos fazer isso. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos orar? Queridos e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, ó Deus, de nós estarmos aqui na Tua casa. Ó Deus, explanando um pouco, Deus, aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Muito obrigado, Paizinho querido, que a Tua igreja, Senhor, que ela possa, Senhor, estar também, Senhor, com essa urgência, que ela possa estar, Senhor, com essa atenção de discipular aquelas pessoas que aceitam a Jesus Cristo como Salvador, Pai, mas que eles possam mostrar os que está dentro da Tua palavra, Senhor, tudo que o Teu Filho ensinou. Poderoso Deus de Israel, mais uma vez, Senhor, eu quero orar, ó Pai, neste momento, nesta grande, ó Deus, oportunidade que o Senhor tem me concedido. Eu quero fazer uma oração, Senhor, por Maranguape. Eu quero fazer esta oração, Senhor, por Ceará, o Brasil e o mundo. Toma cada vida, Senhor, nas Tuas mãos. Ó Deus eterno, santo e justo e bom, precisamos, ó Deus, de um grande avivamento, Senhor. Tu sabes que nós precisamos de um grande avivamento, Senhor. Paizinho querido, que vidas se rendam aos Teus pés. Ó Deus, quando a Tua palavra for ministrada, pessoas, Senhor, elas se rendam aos Teus pés para a glória e louvor do Teu nome. Deus poderoso, santo, justo e bom. Pai, muito obrigado. Abençoa, Senhor, tantos quantos ouviram e vão ouvir, ó Deus, esta palavra, Pai. E assim, Senhor, muito obrigado, Senhor, pois é no nome de Jesus Cristo que vive e reina para sempre. Amém e amém.